Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eu quero fazer um pedido especial para cada um. Ajude no crescimento do canal, isso é muito importante para a missão. E você ajuda sempre que você ouve essa pregação pelo YouTube. E para você ouvir direto pelo YouTube, é só você clicar nesse link azul aí que eu posto. E você ouvindo pelo YouTube, você vai ajudar muito para que esse canal cresça e cada dia mais alcance outras pessoas que também vão se unir a nós nessa grande corrente do bem. O Evangelho de hoje, meus irmãos, é uma palavra que nós precisamos atualizar na nossa vida todos os dias. E por que eu sempre falo com vocês de atualizar? Porque a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é uma palavra em movimento, é a boca do Senhor que fala. E fala para nós hoje. Por isso, sempre que nós lemos e ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos atualizar e entender o que o Senhor quer nos falar hoje. É por isso que a Bíblia deixa bem claro: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. O Evangelho fala da fé de uma mãe, a mulher que nós conhecemos como a mulher cananeia. E o encontro dessa mulher com Jesus foi algo simplesmente extraordinário e que nos ensina o grande poder da fé. Aquela mulher, meus irmãos, ela era considerada uma mulher pagã. Os cananeus não tinham crédito com os judeus, mas a fé daquela mulher em Jesus e o amor que ela trazia de mãe pela sua filha fizeram com que ela rompesse todas as barreiras e chegasse até Jesus, implorando a libertação para sua filha. E aquela mulher, num grande ato de fé, quando chega perto de Jesus, ela toma a atitude de humildade. Ela se lança
aos pés de Jesus, ela cai aos pés de Jesus. Nós já meditamos outras passagens de outros personagens também que fizeram isso, que se prostraram, se lançaram aos pés do Senhor, implorando dele a cura e a libertação. Aquela mãe que vai buscar a libertação para sua filha. A Bíblia não conta muitos detalhes daquela mulher, mas a Bíblia mostra o poder extraordinário da fé daquela mulher. A fé que foi demonstrada por aquela mulher do fluxo de sangue. A fé que foi demonstrada pelas irmãs de Lázaro, Marta e Maria. A fé de Maria Madalena. E tantos outros episódios que nos mostram, meus irmãos, que nós precisamos verdadeiramente acreditar no Deus do impossível. Quando aquela mulher fala pela primeira vez com Jesus, implora que o Senhor possa libertar a sua filha, Jesus fica em silêncio. Mas aquela mulher, ela não desiste. Ela continua ali. Ela continua clamando. Ela continua implorando. E depois então, Jesus vai dizer para ela que os filhos precisam primeiro ficar saciados, porque não seria certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Essa palavra, ela traz um grande ensinamento para cada um de nós. Porque essa resposta parece muito dura quando nós ouvimos. Mas os estudiosos da Bíblia vão explicar que essa palavra, os filhos e os cães, eram usadas para distinguir os judeus dos gentios. Os judeus usavam essas palavras: nós somos os filhos e os gentios são os cães. Mas de forma alguma, meus irmãos, Jesus usou essa palavra para denegrir aquela mulher. Jesus não usou essa palavra para fazer aquela mulher desistir. Mas era ali que Jesus estava ensinando para os discípulos e para todos, que ele veio para todos, sem exceção, que o seu amor e a sua misericórdia não era só para os judeus, mas era para todos os povos e nações. E por mais que aquelas palavras parecessem duras, aquela mulher compreendeu, e isso é maravilhoso. Aquela mulher compreendeu aquela palavra. Ela não se ofendeu com a comparação. O contrário, aquela mulher se humilhou ainda mais e continuou ali, na presença do Senhor, e falou com ele: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos, eles comem as migalhas que as crianças deixam cair. Olha, meus irmãos, que grande exemplo de fé. Porque muitas pessoas, quando pedem algo a Deus e não recebem a resposta imediatamente, não vão mais à igreja, abandonam a fé, mudam de religião, desistem de acreditar em Deus, e tantas situações que acontecem. Mas aquela mulher não. Ela não desistiu. E no ato de humildade ela vai dizer para o Senhor: sim, Senhor, mas eu estou aqui porque eu quero pelo menos as migalhas. Eu só preciso das migalhas. As migalhas que o Senhor me der vão ser suficientes para minha filha ser curada. Ela não se importou da maneira
que os judeus tratavam os outros, mas ela simplesmente acreditava que Jesus poderia libertar a sua filha. Aquela mulher não se intimidou, aquela mulher não desistiu. E, em vez de ela se ofender, ela escolheu acreditar ainda mais. E a sua fé foi essa resposta, a resposta da esperança. Sabe, é como se aquela mulher dissesse: Senhor, basta um pouquinho do Senhor. Assim como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Essa mulher do evangelho de hoje também, essa mãe desesperada pela libertação da sua filha, sabia que o pouco que Jesus desse para ela ia ser tudo o que ela precisava. Que fé incrível, meus irmãos. Acreditar que uma migalha, que um pouquinho, que vamos dizer assim, um resto, seria o suficiente para libertar a sua filha daquela opressão demoníaca. E a resposta dessa mãe amorosa, dessa mãe fiel, dessa mãe humilde, tocou o coração do Senhor. E Jesus então vê a fé daquela mulher e vai dizer para ela: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Meus queridos irmãos, que grande exemplo de fé. Nós precisamos hoje guardar essa palavra no nosso coração e saber que a nossa fé tem que ser essa fé persistente, essa fé que supera obstáculos, essa fé que não coloca limites, essa fé que, quando todos querem nos desencorajar e dizer que não vai acontecer, a fé vai nos levar a continuar acreditando e buscando o Senhor e batendo no coração do Senhor com a nossa oração. Essa fé, meus irmãos, que nós precisamos para os nossos dias. Esse exemplo de fé que nos faz confiar e acreditar. E essa mensagem hoje deve nos levar a refletir sobre a nossa fé. Meus queridos irmãos, nós vivemos dias que as pessoas querem respostas imediatas. Com o avanço da tecnologia, nós queremos tudo pronto, tudo muito rápido. Mas é aí que entra o poder da fé que nós precisamos exercitar todos os dias. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando aquela mulher vai ao encontro de Jesus, ela vai com um propósito. A minha filha vai ser liberta. E para isso, ela passou por cima de tudo o que a impedia. Ela venceu todas as barreiras, tudo o que o inimigo estava tentando fazer para impedir aquela mulher de chegar até Jesus. Aquela mulher venceu, aquela mulher superou, aquela mulher acreditou. E quando parecia que Jesus não ia atendê-la, ela não foi embora. E isso deve ser ensinamento para nós. Não ir embora. Não desistir, mas continuar com o joelho dobrado na presença do Senhor. Eu não sei há quanto tempo você está procurando uma resposta de Deus. Eu posso falar de mim. As respostas que ainda não tive do Senhor, eu continuo dobrando o meu joelho. E quantas vezes o inimigo sopra ao nosso ouvido, dizendo que ele não vai nos atender, tentando nos desanimar e nos fazer desistir, não é verdade, irmãos?
Por isso é que nós, quando lemos a palavra de Deus, nós precisamos atualizar ela para a nossa vida. Hoje o Senhor nos chama a confiar, prostrar diante dEle, humilhar diante dEle e no ato de fé dizer: Senhor, eu estou aqui. Sabe, quando Jacó lutou com o anjo e ele disse: eu vou ficar aqui até eu receber a minha bênção. E nós precisamos ter essa atitude de fé. Eu vou estar na presença do Senhor. Nada vai me impedir, até que o Senhor fale ao meu coração. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de nós reavivarmos o dom da fé. Não importa o que as pessoas falaram, não importa quantas pessoas já te disseram para desistir, não importa quantas vezes você já rezou, quantas vezes você pediu pessoas para rezarem por você e a bênção não chegou ainda, a resposta não chegou ainda, mas continua clamando, continua rezando, continua dobrando o seu joelho na presença do Senhor, porque na hora certa a graça vai acontecer. Tenha coragem de aceitar o que Deus tem para a sua vida. Tenha coragem de aceitar o que Deus tem preparado para você. Segura nas mãos dele e vai firme. Aquela mulher só recebeu o milagre para sua filha porque ela não desistiu, porque ela insistiu. E ela insistiu da maneira certa, na presença do Senhor e em oração. Que o Evangelho de hoje possa produzir frutos de fé e frutos de conversão sincera no nosso coração. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus, quanta alegria no coração de poder partilhar essa palavra hoje. Assim, Senhor, como aquela mulher foi ao seu encontro e carregava uma certeza no seu coração: Jesus vai libertar hoje a minha filha. Senhor, que tenhamos a fé, a coragem, a ousadia dessa mulher. Senhor, quantas pessoas desistem quando não tem uma resposta imediata? Quantas pessoas abandonam a caminhada? Quantas pessoas deixam de acreditar quando não tem uma resposta da maneira que querem? Mas que hoje, Senhor, possamos aprender com essa mãe o poder da fé, o poder da humildade e a coragem de não se entregar, a coragem de não desistir, mas de continuar prostrado aos seus pés. É assim que nós vamos vencer, é assim que nós vamos ver o céu se abrir e as bênçãos do Senhor serem derramadas sobre nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.